TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, mais um Direto ao Ponto começando e o tema de hoje é viver conectado. Pois é, qual o papel das redes sociais em nossa vida? A gente vai refletir hoje um pouquinho sobre isso e para ajudar a gente nessa reflexão, a psicóloga e diretora da Nova Acrópole, Graziele Andrade. Seja bem-vinda, Graziele. Muito obrigada, Tassiana, muito bom estar aqui novamente. Que bom. Então, as redes sociais, elas conectam e desconectam a gente, né? Até que ponto elas conectam, até que ponto elas desconectam, né? Parece que tem até uma frase que fala que ela aproxima os distantes e distancia os próximos. É mais ou menos assim que você enxerga as redes sociais? É verdade. Essa tecnologia ela é fenomenal das redes sociais e ela, de fato, contribui muito positivamente em muitos aspectos da nossa vida e de fato, na conexão com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, como toda tecnologia, ela pode ser bem aproveitada e bem utilizada ou mal utilizada, dependendo da forma como nós vamos lidar com ela. Então, ela pode nos conectar, mas também pode nos desconectar da realidade, da vida propriamente dita. É porque, com certeza, né? Hoje eu acho que é uma realidade que não tem mais como se voltar atrás, a gente está na rede, né? Está conectado. Então, eu acho que as redes sociais, o WhatsApp também, né? YouTube, Facebook, Instagram, tudo isso são ferramentas, né? Então, se eu vou no YouTube pesquisar vídeos interessantes que contribuam para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento intelectual, isso também é positivo. Mas se eu vou no YouTube, depende muito da intenção com que eu vou no YouTube, né, por exemplo. Então, se eu vou no Facebook pesquisar coisas que não me ajudam tanto, que não agregam, é lógico que essa tecnologia, ela não vai trazer tantos benefícios assim para mim, né? Então, eu acho que ela é uma ferramenta, ela é um meio, né? Exatamente. O ponto central é quem está dominando quem. Se nós estamos dominando essa ferramenta e fazendo com que ela seja útil e nos sirva positivamente, ou se nós estamos sendo dominados por essa ferramenta. Ou seja, nós estamos agora sendo guiados pelas redes sociais, inclusive pelo WhatsApp, que é um fenômeno que a gente não pode negligenciar. Então, a gente é conduzido pelas mensagens que chegam e não vemos no momento em que nós temos um tempo para dar uma olhada nas mensagens, por exemplo. Pois é, até para chamar a polícia, né? Hoje é por WhatsApp, aquele Ronda Cidadã tem o WhatsApp, o que eu acho positivo, né? Realmente agiliza muitas coisas o WhatsApp, né? Mas o problema é o quanto ele realmente domina a gente, né? Porque quantas mensagens de fato, quando a gente pega o nosso celular, elas são úteis. E quantos beijinhos e carinhas e smiles a gente recebe e que não faz nada, né? Não cumpre com nenhum papel de fato. Pois é, e daí quando você tem grupos no WhatsApp, isso que eu acho interessante. Daí aquele monte de grupo, né? E daí todo mundo resolve falar bom dia, tipo 6 horas da manhã. Então, assim, minha gente, e daí não cumprimenta as pessoas que estão ali com você. Acorda mal-humorado e não fala nem bom dia, mas no WhatsApp já acordou e já mandou seu bom dia. Então, assim, eu acho que a gente precisava refletir um pouco, né, sobre isso, ter uma postura crítica diante das redes sociais, né? A questão é porque nós temos muitas dificuldades reais em lidar com a vida. E, sem dúvida, a maior delas é a própria convivência humana. Então, tudo aparentemente fica mais fácil quando a gente tem contato nas redes sociais. Mas fica mais difícil porque a gente não aprende a lidar com a vida quando a gente fica o tempo inteiro contemplando a vida inteira com as redes sociais. Então, o que nos faz falta é justamente a gente aprender a lidar com o dia a dia e aprender a lidar com as pessoas. E aproveitar esses momentos que são tão especiais quando a gente está próximo das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos e também das circunstâncias difíceis da convivência, às vezes no ambiente de trabalho, porque é uma forma verdadeira de crescimento humano. E a gente não fica fixado só no conhecimento, nas informações que a gente recebe das redes sociais, que a gente fica com uma ilusão de que a gente está aprendendo muitas coisas, mas essa arte de viver a gente está negligenciando bastante. E você acha que as redes sociais seriam hoje uma espécie de fuga? Eu acredito que sim. Eu acredito que o fato da gente ter muita dificuldade de lidar com as adversidades da vida, de não só planejar o nosso tempo, mas executar as coisas que a gente planeja, tudo isso gera um grau de dor, como a gente aprende na filosofia. Toda a adversidade, todo o esforço,
toda necessidade de concentração, ela tem muitas barreiras para que a gente chegue até lá. Então, tudo que de alguma forma gera mais esforço e que a gente não está disposto de fato a ter esse esforço, a gente tem uma tendência a buscar alguma outra fonte de prazer, seja ela nas fantasias mesmo da nossa imaginação ou nas próprias redes sociais, que elas hoje funcionam como talvez o maior vilão das fantasias humanas. Então, quando eu não quero viver a realidade, eu me desconecto da vida e me conecto nas redes sociais muitas vezes. Pois é, então eu acho que o ponto é exatamente esse, né? A dificuldade que a gente tem de viver a realidade, né? A necessidade que a gente tem de ir para a fantasia, de fugir. E a rede social só veio ser um facilitador disso, né? Isso, o Platão, no Mito da Caverna, ele, interpretando um pouquinho o que ele diz na República, ele diz que todos nós vivemos dentro de uma caverna e que nós não vemos a luz do sol e as coisas como elas são, que seria uma realidade fora. Então, nós olhamos simplesmente para as sombras dentro da caverna e significa que a gente já vive muita ilusão. E o fato da gente agora querer estar conectado o tempo inteiro nas redes sociais é como se a gente estivesse vivendo uma segunda caverna dentro da caverna, ou seja, uma realidade mais virtual do que a que a gente de alguma forma já vive. Porque a gente tem essa tendência a tornar a nossa realidade virtual por uma questão humana, né, de suportar a própria realidade e partir para a fantasia. Daí, no momento que entra uma realidade virtual, efetivamente virtual, né, você acaba, acho que, aglutinando as duas coisas. E no Mito da Caverna tem um momento que uma pessoa sai, Isso. E daí volta e tem essa necessidade de compartilhar com os outros essa ampliação da consciência, que no Mito da Caverna, para mim, fica muito como se fosse uma ampliação da consciência. Exatamente. E essa necessidade de compartilhar. E a gente vê que nas redes sociais é uma necessidade gigante de se compartilhar as coisas. Muitas vezes antes de se viver, inclusive. Há mais necessidade de se compartilhar do que de se viver. No Mito da Caverna, não, ele vai lá, vive, amplia, volta e compartilha. A gente tem uma necessidade, primeiro, até antes de comer, primeiro vamos fazer a foto do prato. Aí a gente posta e depois a gente come, né? Ou eu estou viajando, primeiro eu posto, depois eu curto a viagem, né? Então, como é que você analisa essa questão a gente teria que pensar no que compartilha, porque quando esse filósofo, chamado filósofo, sai da caverna e retorna, dentro do mito, ele chegou à sabedoria. A sabedoria humana, o ideal humano. Então, quando ele volta, aquilo que ele compartilha é essencial para o ser humano, e é justo e é bom para todos, para tornar todas as pessoas melhores. E muitas vezes eu vejo que nas redes sociais a gente compartilha coisas que a gente considera que podem ser úteis para as pessoas. Mas a questão é porque está tudo dentro de uma grande massa. E muitas coisas compartilhadas, elas não geram nenhum crescimento. São simplesmente mais para que a gente possa falar de nós mesmos, para nos expor mais, mas nada que seja de fato relevante. E esse é o grande problema quando a gente diz que perde tempo nas redes sociais, é quando a gente tem contato com ideias e com fotos e com compartilhamentos que não produzem nenhum crescimento para o ser humano, de fato. Pois é, então as redes sociais eu acho que obedecem ultimamente mais a esse movimento nosso narcísico e egoísta, né? A gente tem um exemplo, alguns meses atrás, saiu no próprio Facebook, no YouTube, uma australiana muito jovem, acho que ela tinha 18, 19 anos, e ela era muito popular nas redes sociais, então ela era muito bonita e tirava muitas fotos bonitas, com roupas bonitas, em lugares maravilhosos. E aí ela, em determinado momento, fez um vídeo dizendo que tudo aquilo era absolutamente falso e que ela estava muito cansada de viver essa vida. E disse que tudo que ela vivia, todas as fotos, era tudo muito falso, porque eram empresas que pagavam para ela para divulgar os seus produtos e os lugares que ela frequentava, e que aquilo não era uma vida real. E foi um alerta para todos os jovens, para que de alguma forma percebessem o que estão fazendo com a própria juventude e com a própria vida, que a vida real não era aquela. Eu recomendo para aqueles que tiverem a oportunidade de dar uma olhada, porque é uma maneira da gente tomar um pouco mais de consciência e saber que a melhor vida que a gente tem é essa aqui agora, uns com os outros, nesse contato pessoal. A vida real, né? Que pode sim ser colocada e compartilhada nas redes sociais, contanto que tem um sentido para isso, né?
Contanto que a gente possa fazer o movimento da caverna de Platão mesmo, de compartilhar coisas boas. É como assistir um filme no cinema. É um entretenimento, é um lazer para a gente. Nós vamos num fim de semana, ficamos 2 horas completamente conectados na tela do cinema e depois as luzes se acendem, nós vamos para casa e tivemos um momento bom. Mas tudo aquilo foi programado. Outra coisa é quando eu preciso fazer algo importante e eu abro mão disso e vou para as redes sociais. É quando a gente realmente usa as redes sociais como uma fuga e não como algo que seja um momento de entretenimento ou de lazer para mim. Graziele, então vamos falar um pouquinho sobre os exageros, né? Até que ponto é considerado um exagero, né? Lógico que eu acho que a gente não é assim, quantas horas eu fico nas redes sociais, mas assim, realmente tira muito o nosso tempo. Então, o que é saudável, primeiro, antes da gente falar um pouquinho do tira-tempo, mas o que é saudável e o que não é nas redes sociais? Eu diria, Tassiana, que a gente tem que ter uma rotina de vida natural, em que a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai ter o momento das nossas refeições, o momento com os nossos amigos. E se dentro desse tempo do nosso dia ou da nossa semana, a gente quer dedicar uma meia hora, 1 hora por dia ou por semana para que a gente possa entrar nas redes sociais, não há problema. O problema é quando a gente tem outras coisas para fazer, tem uma realidade para ser vivida e a gente fica conectado em momentos que não são apropriados para isso. Ok, a gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco a gente volta falando um pouco mais sobre essa questão do tempo nas redes sociais. Até já! Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não. Assim, na hora pro cara descer fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza, não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado. O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Voltamos e hoje falando sobre viver conectado, o papel das redes sociais na nossa vida. Comigo hoje, Graziele Andrade, psicóloga, diretora da Nova Acrópole Natal. No último bloco, né, Graziele, a gente estava falando sobre o exagero, né? Até que ponto como a gente identifica se está tendo um exagero, se estar nas redes sociais está sendo algo não saudável. E a questão do tempo, né? Elas tiram muito tempo da nossa vida. Tiram muito tempo. Na verdade, muitas coisas tiram o nosso tempo. E hoje eu diria que as redes sociais e o WhatsApp são os grandes vilões do nosso tempo. Porque como a gente tem um acesso muito fácil
ao computador e principalmente ao celular, que hoje tem as redes sociais nele, o WhatsApp, é muito fácil, ele está sempre do nosso lado. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente consegue dar uma fugidinha, olhar para o celular e começar a se desconectar. Então, estar atento a isso e quebrar esse vício é um grande desafio. E como é que a gente identifica esse vício, né? Porque é o número de horas que a gente fica, ou é aquela coisa assim, eu tô aqui com você, mas tô com aquele comichão ali pensando no meu celular. Como é que a gente faz para identificar? Tassiana, bingo, o comichão, eu acho que talvez seja a melhor forma da gente identificar. É quando a gente não consegue ficar longe do nosso aparelho de celular. É quando a gente percebe que em 1 hora a gente pega 10 vezes, 8 vezes o celular para ver se tem alguma novidade, se tem alguma mensagem. Eu acho que a grande dica pode ser assim, o ponto que aquilo te incomoda, né? O quanto que aquilo o que te incomoda. acontece é que às vezes a gente é tão inconsciente nesse vício que a gente já tem do uso das redes sociais e do WhatsApp que a gente demora às vezes para se dar conta de que isso está nos tirando o tempo. Porque a gente cria um hábito e uma forma de vida incluindo esse aparato na nossa vida. Mas eu diria que, por exemplo, a gente está às vezes dirigindo e para no semáforo e a gente precisa pegar o celular para dar uma olhada nele. A gente está no supermercado, a gente está numa fila de banco, em qualquer momento a gente precisa pegar o celular e abrir. E às vezes não é para que a gente aproveite bem o tempo, é porque nós não estamos fazendo nada, então a gente se distrai olhando para o celular. E essa dificuldade de ficar com esse vazio, né? Com o não fazer nada, porque é tão maravilhoso não fazer nada, gente. E é tão raro, né, a gente ter essa oportunidade do ócio, mas a gente está toda hora se ocupando com alguma coisa, mantendo a cabeça. E às vezes é importante ficar com o nada. O problema é que às vezes ficar com esse vazio, com esse nada, pode ser um pouco difícil, né? Sabia que na filosofia antiga a gente aprende que o ócio e o negócio seria o trabalho fora. E o ócio seria o trabalho dentro. Então, o que a gente vê é que hoje em dia a gente pensa muito, mas pensar seria a gente pegar as coisas que acontecem fora e colocá-las dentro. E que a reflexão seria a capacidade de trazer de dentro e colocar para fora, de chegar a uma síntese, de aprender algo novo. Então, esses momentos aparentemente de ócio, que a gente parece que tem um vazio dentro, eles poderiam ser muito produtivos se a gente aproveitasse esse tempo para refletir sobre alguma coisa importante da nossa vida, planejar um trabalho, ou seja, fazer algo que a gente sinta que tem um grau de domínio sobre a mente e que aquele tempo está sendo bem aproveitado. Mas a gente tem essa dificuldade de ficar no ócio, né? Eu acho que, então, uma das dicas seria analisar o quanto, se você fica um tempo sem seu celular, o quanto aquilo te incomoda, né? Eu acho que isso é um primeiro ponto. E também ver a quantidade de carregador que você tem. Porque, sinceramente, você tem o carregador de parede, daí você tem o carregador portátil, você tem o carregador no carro. Isso também pode mostrar o tanto que você está dependente daquilo. O quanto a gente precisa deixar a internet conectada, porque é o que mais consome a nossa bateria. Exatamente, porque daí acaba a bateria e a pessoa não é ninguém sem o celular, e daí carrega no carro, carrega no portátil, e agora todos os carregadores já têm várias entradas, né? Ou seja, todo mundo um conectando no outro, para ninguém ficar sem bateria. É uma terapia de choque, a gente se propor a ficar, por exemplo, uma manhã inteira sem ter contato com o celular e ver como é que a gente se sente. Aí a gente vai saber o tamanho da gravidade do vício. Pois é, e daí esse seria um caminho para quebrar o vício, você acha, Grazi? Não é fácil. Na verdade, a quebra de qualquer hábito nosso, que seja negativo, que seja pernicioso, é muito difícil. E a primeira coisa é ter uma verdadeira motivação para isso, porque às vezes só a gente ouvir falar dos males desse vício, das redes sociais ou do WhatsApp, não são suficientes para que a gente tenha motivação suficiente para quebrar. Mas quando a gente percebe de alguma forma que isso realmente está nos causando mal, aí é quando a gente tem a verdadeira motivação. E com a motivação assim, a gente é capaz de quebrar, como fazendo esse exercício de tentar ficar pelo menos um período de 1 hora, 2 horas sem o contato com o celular. E aí, com o tempo, depois de vários e vários dias praticando, treinando, a gente é capaz de romper um vício. Então, tem que insistir. Agora, e quando vier a abstinência? Aí a gente vai ter que agora aprender a gostar mais das coisas que a gente faz, a ter prazer em se concentrar em algo, em ter aquele gostinho de dever cumprido que nós temos quando a gente faz algo que a gente se propôs, apesar das dificuldades. Então, a gente vai ter que criar motivação na nossa própria vida. De estar inteiro na nossa vida, Exatamente. inteiro naquela ação. Presente com toda a alma.
Exatamente, né? Porque às vezes fica, por exemplo, você está assistindo uma aula e você está prestando atenção no celular e prestando atenção na aula. Você não está inteiro, você está metade no celular e metade na aula. E a gente não se dá conta que a dispersão mental, ela é a que mais nos cansa. Porque às vezes a gente está assistindo uma aula e eu estou na aula presente fisicamente, mas minha mente está em outro lugar. Essa briga entre estar e não estar cansa muito mais do que quando a gente realmente se concentra naquilo que a gente está fazendo. E é tão importante, né, você estar inteiro, não só nas situações, que você, obviamente, vai aproveitar muito mais a pessoa que está na sua frente, a situação que você está vivendo, né? Você fazer as coisas com mais consciência, né? Mas também você estar inteiro com você, né? Que às vezes a gente fica muito fragmentado e eu acho que a gente tem que continuar nessa busca daquilo que faz sentido para a gente, né? Da nossa inteireza, para a gente poder interagir nesse sentido. Porque se a gente também está fragmentado por dentro, é lógico que nossas relações vão refletir isso, né? Essa má relação com o presente é o que mais gera ansiedade no mundo de hoje. Então a gente sempre fica na expectativa de que algo bom vai acontecer no futuro. Então eu espero quando chegar o horário do final do expediente, o fim de semana ou as férias, na expectativa de que algo no futuro vai ser melhor e vai me trazer um grau de alegria. E acredito que essa má relação com o presente, dessa nossa hoje incapacidade de ficar bem nesse momento é o que nos traz todos esses processos de fuga e todos esses tiratempos que são grandes vilões para a gente. Pois é, e falando um pouquinho até mais sobre o tiratempo, num outro programa da semana passada, a gente falou sobre o planejamento e as ações, né, de 2016, que foi até tema de uma palestra na Nova Acrópole recentemente. E a gente falou e a gente viu a necessidade de se planejar e as redes sociais, elas podem ser um dificultador desse planejamento, né? Talvez se a gente aproveitar que estamos começando o ano e colocarmos também como meta a forma como a gente lida com as redes sociais, talvez nos ajude nesse planejamento de 2016, porque eu acredito que o nosso planejamento, o grande objetivo dele é quebrar os nós que mais nos impedem de caminhar e de sermos melhores naquele ano. Então, as metas que a gente tem que construir não são unicamente profissionais ou familiares ou acadêmicas. Nós precisamos definir como metas todas as coisas que nos impedem de sermos melhores em todos os aspectos da vida, inclusive nos vícios que a gente precisa quebrar. Pois é, Graziele, daí outro aspecto que também se relaciona com esse tema, que eu já vi que tem uma pesquisa, eu acho que foi nos Estados Unidos, sobre a relação da inveja com o Facebook, que é uma coisa que eu acho que empiricamente, assim, no dia a dia a gente vê, né? Mas teve uma pesquisa, eu achei bem interessante pesquisarem isso. O quanto você estar no Facebook, né, ou no Instagram, nas redes sociais no geral, mas principalmente no Facebook, pode despertar a inveja que tem dentro da gente. É lógico que a inveja é da natureza humana, mas assim, o Facebook como facilitador ou intensificando isso, né? Como é que você analisa essa questão? É interessante porque se a gente for olhar o Facebook de qualquer pessoa, são sempre as melhores fotos, são as fotos mais bem tiradas, são as fotos mais bonitas. O nosso melhor lado, nosso sempre. Melhor perfil, todos sempre muito alegres e sempre momentos de diversão, de descontração, enfim. E a vida não são só flores, elas não são sempre as fotos do Facebook. Então a gente acaba criando uma grande mentira, como se a nossa vida fosse o tempo inteiro assim. E sabemos disso lá no fundo, mas de alguma maneira, olhando para aquelas imagens todas, a gente fica com a impressão que a vida das pessoas é assim. E sabendo disso, a gente olha para nós mesmos e se sente de alguma forma inferiorizado, como se não conseguíssemos chegar a essa realidade que essas outras pessoas chegam. E, sem dúvida nenhuma, essa pesquisa não me surpreende, que de fato vai gerar mais inveja, as pessoas vão começar a se sentir inferiorizadas em relação aos demais por isso. Já se sentem de uma forma geral, porque sempre a grama do vizinho é mais verde. E ainda, digamos que o Facebook e as redes sociais como um todo, elas só reforçam esse aspecto humano que precisa ser combatido. Só acentuam, né? Porque realmente a inveja faz parte, né, da natureza humana. Todo mundo tem inveja, então, fato. Mas, assim, o como a gente lida com a inveja, o quão a gente está engajado em melhorar esse ponto na gente, é que conta, né? Exatamente, a nossa proposta interna de crescimento. E também, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que excluíram a conta do Facebook e viveram muito melhor. Eu mesmo já passei quase um ano sem Instagram.
Foi ótimo. Minha vida ficou maravilhosa. Depois eu voltei, não vou mentir, né, gente? Porque eu também tenho que divulgar minhas coisas. Mas, assim, eu acho que no Instagram eu tenho mais controle, digamos assim. No Face eu acho que eu aproveito mais, mas eu também uso muito o meu Facebook para divulgar as coisas que eu acredito. Eu uso mais nesse sentido, sabe? Eu acho que nesse sentido, as redes sociais são muito positivas, né? Vamos falar uma coisa boa das redes sociais? Vamos. Um dia desses eu estava na internet e a gente vê muitas notícias ruins o tempo inteiro. E aí eu recebi da minha irmã um e-mail dizendo assim, vamos ver coisas boas. E eu descobri que tem muitos sites na internet com divulgação só de boas notícias. E eu vejo hoje que o próprio Facebook, ele tem isso. Quando eu vejo as notícias que os amigos postam, eu vejo muitas coisas bacanas, muitas notícias bonitas e muitos gestos de generosidade das pessoas. Então, eu acredito que a gente também sempre pode utilizar essa ferramenta para divulgar coisas boas que os seres humanos têm, para nos inspirar de alguma forma também a sermos melhores. E às vezes a rede social também pode ser uma forma de engajar outras pessoas, né? Eu até trouxe aqui um tempinho atrás Daniel Oliveira, que ele conseguiu ajudar, né, várias causas sociais através das redes sociais. Sem dúvida. Então, assim, se a gente usar dessa forma, né, a gente pode ter. As redes sociais são nossas aliadas, nossas amigas. Mas a gente já está encerrando nosso programa e eu queria fechar com você falando um pouquinho da Nova Acrópole. De repente, esse tema poderia ser uma palestra lá, né, Graziela? Eu acho uma ótima ideia. Vamos anotar. Pois é, vamos... Bom, o convite que eu faço para que as pessoas que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais a si mesmas, em compreender um pouco mais dos mistérios da vida e crescer, a vir à Nova Acrópole. A gente tem o nosso curso de filosofia prático, que nos ensina um pouquinho mais sobre essa arte de viver baseada nesses grandes filósofos da humanidade. Ficamos na rua Trairi, número 516, na rua da Praça Cívica. Aqui em Petrópolis. E vai começar uma turma agora, né? Vamos começar uma turma agora no dia 15 de fevereiro. Ok, gente. Eu agradeço a sua presença. Obrigada, espero que você volte muito mais vezes, porque assunto na Nova Acrópole não falta, não né? falta. A filosofia é linda. E agradeço vocês que nos assistiram também. Siga a nossa fanpage aí nas redes sociais. Vamos usar as redes sociais para uma coisa boa, a fanpage da TV Câmara. Compartilhe aí nosso programa e a gente se encontra semana que vem. Até lá! TV Câmara, a TV do povo de Natal.